Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, companheiros de Ideal Espírita. Estamos iniciando mais um ano, deixando para trás um ano bastante desafiador para nós. E neste novo ano nós estamos cheios de expectativas amorosas, expectativas de crescimento na fraternidade, nas reflexões para um tempo melhor. Expectativas de paz, de saúde, sabedores, no entanto, de que tudo depende de nós, porque todos esses germes estão íncitos
em nós, na nossa essência. Então, é a nossa transformação moral que vai fazer com que tudo isto seja cumprido e realizado em nós. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora iniciando com as bênçãos do nosso amado e querido Mestre Jesus, o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz para ser estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção, concentrando sobre si mesmos os seus olhares. Eles não os podem levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a ranger. Muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade, ou, se concedessem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os fariam descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito e saber em tão grande cópia, que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. E é lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém,
que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis. Nem os aquinhoar em partes iguais, dizendo que o reino dos céus é dos simples, que Jesus significar que a ninguém é concedido entrada neste reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra Deus. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Aquele que se eleva será rebaixado. Por essa ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando assim a si um menino, o colocou no meio deles e respondeu: digo-vos em verdade que, se não vos converterdes e tornardes quais crianças, não entrareis no reino dos céus. Aquele que, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E aquele que recebe em meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Mateus, capítulo 18, versículos 1 a 5. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele com seus 2 filhos e o adorou, dando a entender que lhe queria pedir alguma coisa. Disse-lhe ele: que queres? Manda, disse ela, que estes meus 2 filhos tenham assento ao teu reino, tenham assento no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós ambos beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Jesus lhes respondeu: é certo que bebereis o cálice que eu beber. Mas, pelo que respeita a vós, sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Ouvindo isso, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, lhes disse: sabeis que os príncipes das nações
as dominam e que os grandes as tratam com império. Assim, não deve ser esse entre vós. Ao contrário, aqueles que quiser tornar-se maior, seja vosso servo. E aqueles que quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Jesus entrou em dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir fazer a sua refeição. Os que lá estavam observavam. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola, dizendo: Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que, havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que haja convidado venha dizer-vos: Dai o vosso lugar a este, e vos vejais constrangidos a ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou chegar, vos diga: meu amigo, venha mais para cima. Isso então será para vós um motivo de glória diante de todos os que estiverem convosco à mesa, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 7 a 11. Estas máximas decorrem do princípio de humildade que Jesus não cessa de apresentar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele formulou assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que o reino dos céus lhes pertence. Ele toma uma criança como tipo de simplicidade de coração e diz: será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, isto é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. A mesma ideia fundamental se nos depara nesta outra máxima: seja vosso servidor aquele que quiser tornar-se o maior. E nesta outra, aquele que se humilhar será exalçada, e aquele que se elevar será rebaixado. O Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos na posição de grandes no mundo dos espíritos os que eram pequenos na terra. E bem pequenos, muitas vezes, os que na terra eram os maiores e os mais poderosos, e que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu e que não se perde nunca: as virtudes, ao passo que os outros tiveram de deixar aqui o que lhes constituía a grandeza terrena, e que,
se não leva para outra vida a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza de nascimento. Nada mais possuindo senão isso, chegam ao outro mundo privados de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante que lhes torna a nova posição, porquanto veem colocados acima de si e resplandecentes de glória os que eles na terra espezinharam. O Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas, mediante as quais os que, numa existência, ocuparam as mais elevadas posições, descem, em existências seguintes, às mais ínfimas condições, desde que os que tenham dominado o orgulho e a ambição. Não procureis, pois, na terra os primeiros lugares, nem vos colocar acima dos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Buscai, ao contrário, o lugar mais humilde e mais modesto, porquanto Deus saberá dar-vos um mais elevado no céu, se o merecerdes. Meus amados irmãos e irmãs, estas lições, servindo para as nossas reflexões, vêm nos advertir sobre os males que o orgulho nos proporciona aqui na Terra. O orgulho é um dos piores defeitos, enquanto que a humildade nos garante os reinos dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Os orgulhosos, aqueles que espezinham os irmãos, que não se consideram filhos do mesmo Pai, que consideram-se superiores aqui na terra, deixando de prestar a caridade, o auxílio, a fraternidade, esquecendo-se de que somos espíritos eternos, estes, meus irmãos, padecerão conforme está nos evangelhos. Então, fiquemos atentos, nos renovando sempre, no orai e vigiai, para que não sejamos vítimas de nós mesmos. Somos nós que já temos todas as sementes, que já temos todas as direções que nos é oferecida pelo Evangelho, pelas próprias leis divinas, quando nós as observamos, que ela é dada incondicionalmente a todos nós. Então, sejamos humildes e simples de coração. Não nos leva a lugar nenhum o orgulho, pelo contrário, muito pelo contrário, seremos penalizados por eles. Não que Deus, nosso Pai, venha nos penalizar, é a nossa própria consciência. Com as bênçãos de nosso amado Mestre Jesus Cristo, nosso irmão Pele Vermelha, que tenhamos boas reflexões. Gislaine Protásio, para a Comunidade Espírita Cristã Pele Vermelha.